Olá, esta é a aula 4 para os alunos do nono ano. Nós continuaremos realizando os exercícios da atividade diagnóstica envolvendo as operações básicas mais a porcentagem. Alguns alunos realizaram alguns exercícios presencial, outros estão fazendo tudo online. Então a ideia é que a gente dê oportunidade para que todos consigam realizar as atividades. Então hoje nós vamos fazer do exercício 6 ao exercício 9, porque tem alguns exercícios que são um pouco mais complexos, então demanda mais tempo de explicação. Então nós vamos iniciar pelo exercício número 6, que é esse exercício que está aí naquela folhinha que eu postei para vocês e alguns pegaram presencialmente. O CS 2015. Segundo os dados recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a sigla é FAO, provavelmente um nome, uma tradução, por isso que não encaixa muito aí a sigla. A fome no Brasil atinge 1,7% da população brasileira, considerando que a estimativa do IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, muitas coisas do que é estudado no Brasil é feito através desse instituto, para a população do país, em 1º de julho deste ano, era cerca de 212,7 milhões de habitantes. Aqui no Brasil já alcançamos 212 milhões de habitantes. E o resultado divulgado pela Organização das Nações Unidas, a sigla FAO, significa que atualmente ainda aproximadamente, a gente tem que preencher esse espaço, essa lacuna aí, pessoas passam fome no Brasil, certo? Bom, então, tema bem delicado aí, certo? Bom, então tá as alternativas. Obviamente que é muito mais do que isso, porque temos mais habitantes, mas vamos lá. Aqui está a resolução. Primeira coisa, o ideal no texto, não sei se vocês perceberam, eles ocultaram uma parte dos dados dos habitantes. Foi escrito assim: 202,7 milhões. Então, o ideal é que a gente, para não dar número decimal, o ideal é que a gente coloque o número inteiro. Então, 1 milhão, ele tem quantos zeros? Tem 6 zeros. Ou seja, a gente tem 202,7. Então, a partir dessa vírgula, a gente tem que preencher com 6 casas decimais, contando o 7, obviamente, com 6 casas decimais, para que a gente tenha um número na casa de milhões. Então eu coloquei o número assim, tá vendo? Então 202 milhões e 700 mil a gente escreve dessa maneira. Ela foi uma escrita reduzida, vamos dizer assim. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular 1,7% de 202 milhões e 700 mil habitantes, certo? Que isso aí é uma aproximação que ele colocou lá, por isso que pode ser que tenha alguma variação. Então, fazendo assim fica mais fácil. Então, já montei, porcentagem, pega o número, multiplica pela porcentagem, no caso 1,7, e divide por 100, certo? Bom, aqui o ideal é que você já cancele, que você cancele 2 zeros para ficar mais fácil na hora de você fazer a multiplicação. Então, corta 2 zeros do número de cima, simplificando com o número de baixo, e aí o que sobrar você multiplica por 1,7. Só para lembrar, tem as aulas anteriores sobre isso, mas como que você vai fazer a multiplicação por 1,7? Faz como se fosse 17 mesmo, e no final você conta uma casa decimal para colocar a vírgula. A casa decimal que a gente conta sempre para a direita, certo? Então, contando 1, 2, 3 e assim vai. No caso aí você vai ter que contar uma. Caso tenha dúvida, retome lá as aulas de multiplicação com números decimais que está na primeira aula ou na segunda, no começo dessa lista. Bom, segundo o exercício de hoje, o número 7, CP2 2015. Rosinha pagou R$ 67,20 por uma blusa que estava sendo vendida com 16% de desconto. Quando suas amigas souberam, correram
correram para a loja e tiveram a triste notícia que o desconto havia acabado. O preço encontrado pelas amigas de Rosinha foi de... Aí tá lá as alternativas. Bom, tem várias maneiras de trabalhar com a porcentagem, tá? Quem souber fazer o cálculo que é geralmente estudado no sétimo, no oitavo ano, regra de 3, dá para fazer, tá? Mas quem não lembrar, eu montei um jeito aqui da gente fazer o seguinte, de pegar as alternativas e ir testando as alternativas e ver qual delas que dá o valor, porque para a gente compreender a ideia, a gente tem que achar o quê? O preço real são as alternativas A, B, C e D. Então o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que achar qual delas que dá calculando o desconto de 16%, qual delas que dá 67,20, certo? É isso que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que fazer o processo contrário. Então eu peguei uma alternativa, por exemplo, a A, né, e vou calcular 16% para ver se ela é a alternativa correta. Então, não precisa copiar, só para você entender como é que faz o processo, e aí você testa as outras alternativas para ver qual delas que dá. Então aqui, primeiro eu vou simplificar um zero para ficar mais fácil, então era 70 dividido por 16, ou 70 vezes 16 dividido por 100, agora fica 7, né? 7 vezes 16 dividido por 10 somente. Bom, então feito a multiplicação, 7 vezes 16 dá 112. 112 dividido por 10, lembrando, quando eu estou dividindo com número com terminação em zero, é só contar uma casa decimal para colocar a vírgula, igual a gente fez nas aulas de porcentagem. Ou seja, como 10 tem um zero, eu vou contar uma casa decimal para colocar a vírgula. Então, esse número aqui, o resultado dessa divisão, daria 11,2. Significa o quê? Que 16% de R$70 é R$11,20. É isso que está sendo feito aqui, certo? Bom, aí agora nós vamos calcular se o preço era R$70, com R$11,20 de descontos, R$11,20 de desconto, vai dar os 67,20. Então eu montei aqui, ó, o cálculo, já com o resultado, fazendo as operações. Se fosse R$70, o preço com 16% de desconto seria R$58,80, que o desconto é pagar menos. Então significa que não é essa alternativa, certo? Se deu 58,80, significa que tem que ser um valor maior do que esse daí para chegar a 67. Perceba que está um pouquinho distante, certo? Então vê lá qual alternativa que você vai pegar para dar o valor mais próximo, ou exatamente o valor que está sendo proposto no exercício. Bom, então risquei aqui, a alternativa A não é. Agora vamos para a próxima. Esse aqui é um pouquinho longo o texto, mas a resolução não é tão difícil. CP2 2019. Renato resolveu mudar o plano mensal e sua operadora de celular para um que oferece mais vantagens. O novo plano ele paga por mês R$40 para ter ligações ilimitadas para a mesma operadora, torpedos ilimitados para qualquer operadora, 150 minutos para outras operadoras de telefones fixos, 3 GB de internet e WhatsApp fora da franquia, sem descontar da internet. Então essa é a situação do plano, por R$40. Além disso, no primeiro dia de cada mês, ele pode escolher entre pagar para o mês que se inicia. Aí tá o que lá? São duas condições, além daquelas que foram apresentadas em si. Uma taxa adicional única de R$15 para ligações ilimitadas para as demais operadoras de telefone fixo, ou o valor de 75 centavos por minuto para cada minuto excedente. Para quem não lembra o que é o minuto excedente, quando a palavra excedente é quando eu ultrapasso um determinado limite. Então, no plano, no começo, ele fala que é R$40, ele tem direito a 150 minutos de ligações para operadoras da mesma, né, da mesma operadora. O excedente seria os minutos que ele ultrapassar as ligações, no caso 150 minutos
que ele colocou lá, tá? Então tem dois critérios. Ele paga R$ 15, pode falar à vontade, por exemplo, se ele usar 300 minutos, vai ser cobrado desses R$ 15 uma taxa única. Ou ele pode escolher por pagar 75 centavos por cada minuto que ele ultrapassar do plano. Bom, dito isso, aí aqui tem uma situação aqui, ó. Como nos meses de junho, julho e agosto, Renato não contratou a taxa adicional e gastou menos que 150 minutos, que é o que está dentro do plano, para as demais operadoras, ele resolveu então também não contratar a taxa adicional em setembro. Então, só para ficar claro, ele não contratou também em setembro, que nesse mês fictício. Ou seja, ele vai entrar na segunda parte lá do plano, que é o segundo item lá. Independente da escolha, ele paga os R$ 40. Porém, precisou fazer ligações extras e terminou este mês tendo utilizado 185 minutos para as demais operadoras e telefone fixo. Então, só para entender, ele excedeu o que o plano cobre e ele não pagou aquela taxa adicional de R$ 15 que cobre esses minutos excedentes, certo? Se tivesse contratado a taxa adicional de R$ 15, Renato teria economizado em setembro quanto? Então, se ele teria economizado, significa o quê? Já para a gente entender que ele pagou mais que R$ 15. E aí a gente precisa saber quanto que ele pagou a mais. Então, independente da escolha, se ele tivesse escolhido a taxa única ou os minutos excedentes, ele escolheu pagar por minuto excedente 75 centavos. Os R$ 40 ele vai pagar de qualquer maneira. O que vai mudar vai ser essa situação de escolha de pagar a taxa adicional ou não. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar só da parte da taxa mesmo para poder calcular. Primeiro nós vamos ver quantos minutos excedentes, então eu coloquei aqui a taxa adicional de R$ 15, né? Vamos comparar com ela. Os minutos excedentes a gente precisa calcular, então era 185 menos 150, ver o quanto que ultrapassou os minutos do plano que ele escolheu. Calculou os minutos, o preço, ele não escolheu a taxa única, ele escolheu pagar 75 centavos por cada minuto. Então a gente vai ter que fazer o que? Dos minutos que a gente calculou, a gente vai fazer vezes 75 centavos, certo? Pode fazer vezes 75 e contar duas casas decimais para colocar a vírgula. Isso aí vai dar o preço que ele pagou, os R$ 40 mais esse preço por minuto aí. E a pergunta que você precisa responder é o que? Se ele tivesse escolhido a taxa de R$ 15, que é um preço único a mais, né? Os R$ 40 mais esses 15 daria R$ 55, não foi isso que ele escolheu. Então aí a gente precisa comparar o quanto que ele excedeu desses R$ 15 aí, que é o que ele teria economizado pelas ligações, certo? Aí tá lá as alternativas. Como que você vai fazer isso? Basta fazer a diferença, né? Então a economia seria o que? O preço que vai dar no item anterior menos os R$ 15, certo? Aí vai dar o preço que ele tinha economizado, certo? Bom, o último exercício da aula de hoje é um exercício um pouquinho complicadinho. Vou ler com atenção e a gente vai fazendo aí, que tem a interpretação do gráfico que vai dificultar um pouco. O ERJ 2018. No mapa mensal de um hospital foi registrado o total de 800 cirurgias ortopédicas, sendo 440 em homens, conforme o gráfico abaixo. Então, são dois gráficos que a gente tem que analisar com cuidado. O primeiro gráfico, que é o gráfico chamado de setor circular, tem o total de cirurgias e está destacado 45%. E as cirurgias em homens, que foi o segundo dado que ele deu nessa parte do texto, que é 40% dos homens. E essa parte que está destacada aí, que é um azul mais claro, é as cirurgias do fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Mas tem vários aí, tem tornozelo, antebraço, perna, húmero, não sei que parte do corpo é essa, joelho, cotovelo, mão e pé. Então tem lá todas as cirurgias. Pelo gráfico a gente analisa que o fêmur é a cirurgia que mais esse hospital realiza, certo? Bom, continuando aqui, de acordo com esses dados, o número total de cirurgias
de fêmur realizada em mulheres. Então, uma coisa bem importante da gente poder observar, porque o gráfico ele apresentou um número total, ou seja, o que seria o total? Vou colocar ele aqui de novo aqui. O que seria o total? O total seria homens e mulheres que realizaram a cirurgia. Ali não tem discriminação de sexo, tá? Os dois, mulheres e homens. E no segundo gráfico ele apresenta cirurgias do fêmur também, mas só realizadas em homens. Então a gente vai ter que saber o total primeiro, quantas cirurgias nesse hospital foram realizadas no total do fêmur, e depois calcular a porcentagem por gênero. Só que o gênero que apresentou no gráfico foi de homens, e a gente precisa saber as cirurgias realizadas em mulheres, que foi a pergunta. Bom, então a primeira parte, calcular o total. São 800 cirurgias, 45% de 800 que nós vamos ter que fazer, certo? Então vou deixar montado aqui, e aí você vai calcular o total, lembrando que dá para simplificar zeros aí para ficar mais fácil para poder fazer o cálculo, certo? Aí você vai calcular o número total, só para reforçar, o total seria homens e mulheres, certo? Aí tem os dois gêneros. Aí no segundo cálculo que terá que fazer para responder aí, vai ser o total de cirurgias em homens. Então, na segunda parte do texto, ele falou que 440 cirurgias deste total são realizadas em homens. Então, a gente pega e faz o seguinte aqui. A gente vai pegar e fazer o cálculo das cirurgias em homens, certo? Que é 40% de 440. Lembrando aí que o pessoal às vezes fica em dúvida, tem um 0 no 440 e tem o 0 no 40. Dá para cortar os dois, certo? Então você corta um do 440 e outro do 40, simplificando com os zeros de baixo. Mas se não quiser, pode fazer a multiplicação e no final dividir por 100, tanto faz. É que geralmente quando você simplifica, fica mais fácil o cálculo. Por isso que a gente já fala simplificar, certo? Bom, aí dito isso, nós vamos fazer como? Eu deixei o roteiro, né? Lógico que você vai preencher com os números. O total de cirurgias de fêmur, que é 45% de 800, vai dar um número. E depois você vai subtrair para o total de cirurgias dos homens aí que você vai fazer no segundo cálculo. Fazendo a diferença entre esses dois, se tem o total, que é homens e mulheres, tirando os homens, sobra só as cirurgias que foram realizadas pelas mulheres, certo? Então você vai fazer a diferença dos dois e vai encontrar a alternativa, tudo bem? Então este é o último exercício da aula de hoje. Terminem, se tiver qualquer dúvida, coloca lá no Classroom, aí a gente vai tentando ajudar. Bom, tchau, tchau, até mais.